Lembra que eu falei na última quarta-feira? Eu falei que Apocalipse, muitas vezes, ele é apenas simbólico, que nós não devemos pegá-lo de forma literal. Quando se é de forma literal, o texto está claro. Mas aqui são apenas símbolos para comunicar uma verdade divina. Então, com base nesses símbolos aqui, né, de uma mulher, em uma besta de 7 cabeças, de 10 chifres, ela está apenas simbolizando algo, mostrando algo para mim e para você. E eu deixei claro na última quarta-feira, dizendo que o mundo, ele é como essa mulher, que a Bíblia vai compará-lo também a uma prostituta, de tentar o tempo todo nos seduzir para que nós possamos sair do caminho do Senhor e andar segundo o curso deste mundo aqui. E é isso que essa mulher, que essa prostituta vai fazer. Só que é claro, aqueles que andam à margem da lei de Deus sempre irão pagar um alto preço. É assim que funciona. Então aqui no capítulo 17 nós veremos, né, o final dele, a derrota da mulher chamada a grande prostituta e Babilônia. Esses são os dois nomes, né? A mulher que é a grande prostituta e a Babilônia. E se você ler o capítulo 17, você vai ver como nós pregamos na última semana. Olha o retrato dessa mulher, dessa prostituta. Diz que ela parece como se fosse uma rainha mesmo, vestido de púrpura. Púrpura era algo caríssimo para a época, porque era algo tirado lá dos frutos do mar. Então, não sei se você já leu os livros de história, os mais antigos, quem vestia vermelho ali caminhando por vinho era só rei e rainha, quem tinha muito dinheiro, que era algo muito caro. Então, a Escritura vem dizer que essa mulher, ela vestia de púrpura, que ela tinha luxo, vestido de ouro, riqueza, para mostrar que o mundo constantemente tenta fazer isso comigo, com você. Ele tenta nos seduzir por meio daquilo de material ou prazer físico que ele pode nos oferecer. E é interessante que a prostituta, comparando com uma prostituta da rua, é alguém que às vezes se veste bem, tem um corpo belo por fora, mas não tem nenhum valor por dentro. Assim é o mundo. Ele nos oferece um prazer que é apenas do corpo, apenas externo, sem nenhum valor. Eu sei que aqui não é o tema, mas nós vemos esta antítese, né, entre a prostituta e a noiva do cordeiro. E nós vemos que a prostituta, ela está preocupada apenas com o exterior, está apenas preocupada em seduzir as pessoas, está apenas preocupada em fazer com que as pessoas olhem para elas. Não é o tema meu hoje, falar de roupa, claro, mas este paralelo também é verdadeiro em relação às nossas vidas, principalmente em relação às mulheres, né? Está falando aqui da mulher, e aqui nós já temos um padrão de que a roupa da mulher não deve chamar atenção para si, para o seu próprio corpo, de forma alguma. Quem faz isso, a Bíblia compara com uma prostituta. É por isso, meu irmão, que a sensualidade, ela não combina com uma mulher piedosa, com uma mulher cristã. Eu não consigo entender do fundo do coração o que leva, às vezes, irmãs, crentes, a tirarem foto, né, colocarem foto lá na rede social, por exemplo, né, a câmera está aqui, né, daí vira de costa aqui e manda beijinho assim, ó. Gente, você quer que veja o quê? É o rosto? Ou você quer mostrar o quê? Foto de costa, fazendo biquinho. Você acha que os homens vão olhar o quê? Gente, o cabelo dela, que coisa linda. Vai olhar a bunda. E às vezes nós vemos mulheres que frequentam a igreja, irmãs extremamente sensuais em redes sociais. É um absurdo. E eu sei que é quase chovendo molhado, mas constantemente precisa ser falado. O corpo da mulher é do marido. Se não tem marido, é um manancial recluso, fechado, não mostra para ninguém. Mas é impressionante como que as pessoas gostam de expor em praça pública, porque o Facebook, o Instagram, hoje é a praça pública da época. Você põe ali, todo mundo vê. Ou você acha que não? Então, você que é irmã e que não é casada, você tem a obrigação de se guardar, de ser modesta, de ser decente. E você que é casado, pelo amor de Deus, sem vergonha, o marido. E o marido também tem que observar essas coisas. Não é possível. Daí imagina, daí sai o casal para ir para qualquer lugar, para um culto, para uma festa. Daí a mulher mexe aquele decotão que parece quase no umbigo, né? Os peitos quase pulam para fora. E às vezes trocou de roupa, às vezes não. Trocou de roupa no mesmo quarto que o homem não fala nada. É uma saia que você não sabe se é saia, se é cinto.
de tão curta que é. E nós não esquecemos deste princípio aqui que é fundamental. A roupa, ela tem um objetivo: cobrir. Cobrir. É claro, tem como também a mulher está inteiramente coberta, inteiramente sensual. Põe aquelas calças embaladas a vácuo. Eu não sei como que a mulher respira dentro daquele negócio. E trava, aperta tudo aqui. Daí, às vezes, a mulher ela está inteiramente coberta, né? Até com uma manga comprida. Mas você olha e você consegue ver toda a silhueta. Está coberta, mas está sensual da mesma forma. Então, eu e você devemos lembrar que a mulher de Deus, e hoje, não apenas a mulher, o homem também, né? Nós temos que nos vestir com modéstia, com decência, de uma forma que glorifique a Deus. E aqui no texto, nos primeiros versículos do capítulo 17, a Escritura vai dizer que essa prostituta estava com o cálice das abominações. E abominação é tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus, né? Tudo aquilo que denigre a imagem de Deus. E no que roupas sensuais, apertadas ou curtas, glorificam a Deus? Em absolutamente nada. Então, é de suma importância também a gente prestar atenção nisso. E eu quero passar apenas 3 princípios aqui. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio: o mundo sedutor conduz à morte. É o verso 6 que nós lemos. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Mártires é aqueles que morreram por uma causa, né? No caso, por Jesus Cristo. Ao vê-la, fiquei espantado. João diz que ele ficou espantado por ver, né? Esta visão aí. Repare, a mulher embriagada, dominando, a ponto de levar os homens à morte. E aqui eram os homens de Deus. Mais uma vez, um símbolo do mundo levando o povo de Deus à morte. É o que nós vemos constantemente em Apocalipse. O sofrimento da igreja. Lembra desde as 7 igrejas? Todas passaram por momentos terríveis de perseguição, de sofrimento e de morte. Porque isso aí sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Daí a pessoa ela vem para a igreja e ela pensa aqui: olha, o simples fato de agora eu converti, eu estou na igreja, eu sou fiel com o meu dízimo, nenhum problema vai me acontecer. Quem disse? A igreja de Deus sempre sofreu ao longo da história. E assim nós também sofremos hoje. Experimente ser um cristão lá no Oriente Médio. Experimente andar com uma Bíblia dessa. Professar a fé em Jesus Cristo. Sabe o que vai acontecer com você? Já era. Morre. Sempre foi perseguida. Aqui João diz que quando ele viu, ele ficou profundamente perplexo. Por quê? Como assim? O povo de Deus sofrendo? Eu não entendo como que crentes eles conseguem olhar para a Bíblia e só ver bênção. Eles não veem lutas, eles não veem dificuldade, eles não veem sofrimento. Só veem apenas coisas boas. E a mulher aquela estava embriagada, era justamente com o sangue dos santos. Eu sei que, diante de injustiças, principalmente com o povo de Deus, que às vezes você vê, olha, fulano fiel e acabou sofrendo, morrendo. Essas coisas às vezes nos fazem pensar da seguinte maneira: será? Será que compensa mesmo este caminho? Porque eu sofria quando eu era ímpio. E então eu me converti agora, creio que estou no caminho correto. E o sofrimento às vezes parece que aumenta. É o marido que persegue a esposa, que antes a perseguição era dos de fora, agora dos de dentro. Então às vezes nós ficamos nos questionando: compensa? Que cristão é esse que parece que quanto mais correto eu quero andar, mais eu me lasco, mais eu me dou mal? E então nós veremos aqui na continuação que o anjo, ele explica a visão para João e mostra como será o fim da mulher, da besta e daqueles que seguem, dos ímpios. E então João disse: puxa, o sofrimento nosso aqui é temporário, o deles vai ser eterno. É tão certo que é só você lembrar, Apocalipse foi escrito quando a igreja estava sendo perseguida. E então João vem com uma palavra de fé, dizendo assim: pessoal, a coisa está ruim, vai piorar. Mas não percam as esperanças. Continuem fiéis a Deus, que o nosso sofrimento ele é momentâneo. Ele dura no máximo uma vida, mas depois ele vai passar. Então, para que João, a igreja, e para que nós não desanimássemos, foi escrito Apocalipse mostrando o quê? Mostrando o final da estrada, mostrando o final do filme. Ele dá um spoiler, dá um trailer ali, para que nós possamos ver o final. Ou seja, sofrimento sim durante uma caminhada, mas depois
não haverá. É tão certo que no Salmo 73, olha o que vai dizer. O salmista aqui, ele quase que dá uma desviada. Né? Na versão revista e atualizada vai dizer, olha, quase me resvalaram os pés. E olha por quê. Salmo 73, verso 1. Verso 2. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse. Por quê? Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Não passam por tribulações os mortais, nem são afligidos como os demais homens. Olha o salmista. Os meus pés quase resvalaram, eu quase tropecei. Por quê? Eu comecei a ter inveja dos ímpios. Gente, como que pode? Eu busco fazer aquilo que é correto e paulada na cabeça. O ímpio trai a mulher cedo, à tarde e à noite, faz nada de certo, a vida dele parece que vai de vento em polpa, só melhora. E então no final do Salmo, ele vai dizer o porquê que ele não desviou. Diz assim, mas quando eu vi o fim deles, igualzinho João. Ou seja, é uma vida prazerosa, próspera e gostosa, mas também é momentânea. Do mesmo jeito que o sofrimento, ainda que ele dure 70, 80 anos, ele é passageiro, o prazer dos ímpios também. Ainda que seja uma vida prazerosa e toda uma vida sem aflição nenhuma, que a Escritura diz que todo esse prazer também é temporário. Por isso eu e você não devemos nos deixar enganar pela aparência da prostituta ou pela aparência do mundo, daquilo que o mundo tenta oferecer para mim e para você. Porque é um prazer efêmero. Sim, é um prazer, mas a duração dele é isso aqui, ó. Acaba. Se não fosse prazeroso, meu irmão, ninguém iria por esse caminho. Então ele é prazeroso, mas ele é um prazer de curta duração. E a condenação é eterna. É interessante a gente observar que a besta, ela controlava as nações, os reinos do mundo. E mesmo diante de tantas seduções, o povo de Deus, ele é comissionado, desafiado e habilitado a dizer, não andarei por esses caminhos. O meu Deus tem algo infinitamente melhor do que os prazeres deste mundo. Esse aqui é um exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra? Quando o diabo chega diante dele e oferece todos os reinos deste mundo. Tudo que era de material, tudo que era prazeroso, tudo que era bom. Ele oferece e diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Claro que o Senhor não aceita. Um dos motivos que eu detesto com toda a minha força a teologia da prosperidade é porque ela é mentirosa, porque ela é fajuta, porque ela não é o Evangelho. E também porque ela oferece muito pouco. O que ela oferece? Oferece apenas dinheiro, apenas prazer, apenas essas coisas que ficarão aqui. Por isso que ela oferece muito pouco. Então eu e você devemos lembrar que nós, como filhos e filhas de Deus, temos aspirações maiores. Segundo princípio, nós vemos aqui governos malignos. Olha comigo o versículo 9 até o 12. Apocalipse 17, 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não veio. Quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é, repare, era e já não é. É diferente de Jesus, né? Era, é e há de vir. Ela não. Verso 11. A besta que era e já não é, também é o 8º rei, está entre os 7, irá para a perdição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora, né? Pouca duração. Olha para cá. Alguns comentaristas vão dizer que esses versículos aqui, eles estão se referindo a Roma. Em que sentido? Roma, 2 séculos antes de Jesus Cristo, Roma era conhecido como Septimontium, ou seja, 7 montanhas, é exatamente o que a gente vê aqui, né? 7 colinas. Roma era conhecido por isso. Só que se eu e você olharmos o contexto, veremos que João ele vem falando de forma alegórica. Então, se todo o contexto é de forma alegórica, a probabilidade é que aqui também seja de forma alegórica e não de forma literal. E por vezes você vai ver que
no Antigo Testamento, montes têm essa indicação realmente de governos, de poder. Tanto é que olha o que diz Jeremias capítulo 51 e Daniel. Pode pôr os dois, por favor. Jeremias capítulo 51, verso 25, olha o que vai dizer. Estou contra você, aqui falando a respeito da Babilônia, né? Estou contra você, Babilônia, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Deus, ele estava contra quem? Contra um governo, e ele chama esse governo de montanha, de monte. Daniel capítulo 2, verso 35, na parte B. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aqui, aquela visão da estátua, onde uma pedra que também, historicamente, é um reino, um governo, para mostrar para mim e para você que, por vezes, a Escritura demonstra isso. William Hendricks, ele vai dizer assim: o simbolismo das 7 colinas aponta para os poderes mundiais que têm o seu lugar na história, para dirigi-los contra o reino de Deus. Ou seja, aqui nós vemos mais uma vez reinos, governos mundiais reunidos para batalhar. Batalhar contra quem? Batalhar contra o próprio povo de Deus. Por isso que é mais lógico eu e você fazermos essas referências não a homens. Tem algumas pessoas que vão dizer, olha, aqui é Júlio César e vai até a Calígula e passa por um outro. Não, aqui a referência correta é de fato reinos. Governantes que constantemente se levantam contra o povo de Deus. Isso nós vemos em toda a Escritura também. E repare, aqui João diz, né? Olha, e um deles está vivo, provavelmente falando de Roma, ao período ao qual ele está vivendo. E terceiro, e último para encerrar, nós vemos a soberania do Cordeiro. Acompanhe comigo o versículo 12 e o versículo 13. Versículo 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis durante 1 hora, juntamente com a besta. Esses 10 chifres são 10 reis a serviço do maligno, unido, para quê? Para combater o povo de Deus. Repare, até o poder que o diabo tem, diz a Escritura, esse poder, ele é limitado por Deus. O diabo não tem todo o poder, como diz a Escritura. O nosso Deus, sim, tem todo o poder. Satanás não, o pouco poder que ele tem, a Escritura diz que está limitado, está no domínio do nosso Senhor. E ainda diz aqui a Escritura, né? E esse poder, ele tem uma pequena duração, uma hora, que é só um símbolo, né? E ele vai durar apenas pouco. Então o cenário é esse, né? O anticristo ou os anticristos controlando toda a vida através de líderes mundiais. Alguns aqui talvez já vão começar a fazer teoria com globalismo. Tá vendo? Olha as coisas aí. O comunismo já começou a dominar a América do Sul, Foro de São Paulo, subiu aqui, pegou a Europa e pegou a América do Norte. Pastor, você acredita nisso? Não, e sim. Sei, pode ser. Mas nós vemos, de fato, Apocalipse se cumprindo a cada dia. E repare, Apocalipse vai mostrar que no final haverão 2 vencedores. Quais? O Cordeiro e o seu povo. É o que vai dizer no verso 14. Combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ou seja, não há governante páreo para o nosso Deus. Os chamados eleitos e fiéis também vencerão. Repare, o tempo futuro aqui é muito mais que uma profecia. É uma garantia de que o Cordeiro vai vencer. Não é uma possibilidade. Oramos para que o Cordeiro vença. Não, é uma assertiva, é uma afirmativa. O Cordeiro vai vencer no final. E não apenas o Cordeiro, o seu povo também vai vencer com ele. Ainda que nós tenhamos uma vida de sofrimento, problemas, angústias e lutas, o final está claro. O povo de Deus vence por quê? Porque o Cordeiro também vence. Lembra quando eu falei a respeito das 2 testemunhas? Era a mesma coisa, as testemunhas ali eram a igreja. Eu expliquei para os irmãos, né, o testemunho da igreja. E você lembra o que aconteceu com eles? Morreram. É o que acontece com muitos cristãos de verdade, por conta de sua fé, eles morrem. Começou com Estevão, eles morrem. Mas no final a Escritura diz que a vitória é do Senhor e de seu povo. É por isso que é um absurdo. A Escritura é clara para mostrar, né? Olha, o spoiler é esse, o trailer é esse, o final é esse. O mundo, ele é um Titanic, belo por fora, aconchegante, luxuoso, mas ele vai afundar. E o que muitos ainda assim fazem? Eles compram uma passagem, tocam um violino lá, com o bichinho afundando.
Esse é o destino do mundo. No verso 15 e 16, vai dizer que o próprio mundo se autodestrói por conta do anseio por o prazer. Olha, já estou encerrando, versículo 15. E disse-me ainda, as águas que vistes, aonde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres e a besta que vistes odiarão a prostituta. Começa a ver aqui, ó, já guerra entre o próprio mundo. Eles deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, porque Deus lhe pôs no coração que executassem o intento dele. Eles mesmos ali começam a se definhar. Tem um livro de Edward Gibbon, chamado Declínio e Queda do Império Romano. Ele começa a descrever o porquê o Império Romano ruiu. E uma das características desse historiador, desse escritor, sabe qual é? Prazer demais. Orgia demais. Coisas fáceis demais. E então um império que aparentemente era poderosíssimo, impossível de cair, por conta de sexualização, de ter todo o prazer ao alcance e desfrutar da melhor maneira possível. O império desse rui por conta de imoralidade desenfreada. Meu irmão, se o Império Romano se arrebentou por conta de imoralidade, gente, é a nossa vida. O que somos nós? Uma criatura em si, absolutamente nada. O amor ao prazer foi uma das coisas que trouxe desgraça para Roma. E depois João termina dizendo que Deus, ele é tão soberano que ele usa os próprios ímpios para que o seu propósito venha a cabo, venha a se cumprir. Lembra no Antigo Testamento quando ele diz que Nabucodonosor era seu servo? Eis Nabucodonosor, meu servo. Aqui ele diz a mesma coisa. Até os reis malignos são usados para cumprir o propósito do Senhor. Quando aqueles romanos crucificaram Jesus Cristo, eles não estavam vencendo. Eles estavam apenas sendo uma marionete na mão do Senhor, para que o propósito de Deus, que era a morte do seu filho daquela forma, pudesse cumprir. Ou seja, eles não venceram. Eles foram apenas usados por Deus para que o propósito eterno do Senhor e soberano se cumprisse. Portanto, meus queridos, há apenas, em Apocalipse você vai ver, há duas cidades, né? A Babilônia, da perdição, e a Jerusalém celestial da santidade. Você precisa escolher de qual lado você está. Não tem como você andar no meio termo, não há uma terceira alternativa. Há apenas dois povos, apenas dois tipos de cidadãos. Ou você é cidadão do reino dos céus, ou você é cidadão do reino das trevas. Não tem um mais ou menos crente, né? Pergunta, fulano, você é crente? Mais ou menos. Não, segundo a Escritura, não existe. Você precisa se decidir por qual lado está. Ou você está na cidade da luz e é governado por Cristo, como nós cantamos aqui no começo, que o Senhor possa nos guiar. Ou automaticamente você está do outro lado, da cidade das trevas, guiado por Satanás, que é o seu pai. Ou você é cidadão do reino dos céus e vencerá junto com o Cordeiro, como diz aqui a Escritura. Ou você é cidadão do reino das trevas, que será condenado com Satanás, com a Babilônia, com a grande prostituta, como diz a palavra do Senhor. É o que a palavra de Deus diz constantemente. Está sempre diante de nós. Lembra quando no Antigo Testamento tinha lá o Monte Ebal e o Monte Gerizim? E então o Senhor coloca uma parte do povo em cima do Monte Ebal e uma parte em cima do Monte Gerizim, dizendo, olha, essa parte profira bênçãos sobre aqueles que obedecem, e essa parte profira maldições por aqueles que desobedecem. Essa é a escolha que nós temos constantemente. Essa é a escolha que nós temos em todo culto. Arrependimento para que tenhamos vida, ou permanecer no pecado, para que a nossa vida seja desgraça em cima de desgraça. Amém, meus queridos?